Olá a todos. Bom, hoje eu tô aqui de novo para falar de um tema que foi o tema da semana. Provavelmente todos já sabem, mas o Instagram, ele removeu as curtidas, ou seja, os usuários não conseguem mais ver quantas curtidas as publicações dos outros recebeu. Ele só consegue ver as suas próprias publicações e quantas curtidas elas receberam. E isso teve um grande impacto, e gerou até uma certa polêmica, é legal, não é legal, Vários programas falaram isso, várias pessoas postaram sobre isso. E a gente resolveu trazer, algumas questões sobre como a internet, ela de fato afeta o cérebro, já que esse é o tema em si. No caso ali, a gente pode pensar em aspectos sociais, mas de uma forma geral, como é que o uso da internet afeta o cérebro? Bom, antes de continuar o vídeo, vocês provavelmente já perceberam que tem um barulhinho no fundo de brinquedo, que é meu filho brincando. E que o vídeo não é o vídeo mais profissional, eu tô fazendo de casa. Mas, eu sou da época que o conteúdo era mais importante do que, de fato, o formato. Então, eu espero que o conteúdo agrade a todos vocês. Para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe 2 artigos, um publicado agora em maio de 2019 e outro publicado em junho de 2019. O que foi publicado em maio é o The Online Brain, How the Internet May Be Changing Our Cognition. E é um artigo de revisão, uma revisão simples, não é sistemática, não tem meta-análise, mas é um apanhado dos principais estudos que, de uma certa forma, abordam como o uso da internet afeta o cérebro e a cognição. Ele foi publicado na World Psychiatry, que é uma revista extremamente renomeada na área de psiquiatria. E o segundo artigo é esse aqui, que foi publicado na Behavioral Information Technology. Eu vou deixar os 2 artigos, o link deles eu vou deixar na descrição. E o título dele é All My Only Friends Are Better Than Me. 3 Studies About Ability-Based Comparative Social Media Use, Self-Esteem and Depressive Tendencies. Que é, de uma certa forma, eles são baseados basicamente no Facebook, mas como que o uso da mídia social interfere na autoestima, como é que essa comparação, que é mais ou menos justamente onde o Instagram se baseou, quando você começa a entrar em outras páginas, em outros perfis e ver quem recebeu mais curtida, quem recebeu menos curtida, se você olhar a foto dos outros, achar que todo mundo é feliz, que todo mundo vive num comercial de margarina. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei alguns pontos, tem até que uma colinha aqui, que são pontos interessantes dos artigos, para tratar um pouco como é que acontece, como é que ocorre de fato essa alteração, ou pelo menos o que tem sido visto nas pesquisas. Porque muito se fala dos malefícios do uso da internet, apesar de ter muitos benefícios, a gente não pode negar isso, mas como a gente pode restringir ou usar de uma forma mais positiva e que minimize esses efeitos negativos. Bom, antes de mais nada, a internet, ela é um dos grandes adventos do século, na verdade dos últimos séculos, em termos de transformar como nós nos relacionamos, como a gente acessa informação. A facilidade é muito grande, o que faz com que a gente mantenha o conhecimento sempre no nível superficial. A gente tem um fácil acesso a vários tipos de informações, muitas vezes sem checar se essas informações são verdadeiras ou não. Isso acaba gerando um outro problema. Mas a internet, ela transformou como a gente lida com os outros nas relações sociais, mas também como é que a gente lida com busca de informação e com checagem de informação. Bom, e aí os artigos, principalmente o artigo de revisão, ele se baseia em 3 áreas onde a internet ela mais afeta, ou pelo menos as 3 áreas que são mais pesquisadas para identificar como é que a internet as afeta. Que é a atenção, memória e conhecimento e a cognição social, que aí sim a gente acaba entrando nesse segundo artigo, de como, de fato, essa interação e essa comparação com o outro acaba produzindo mais quadros de ansiedade, de depressão. A gente tem casos recentes de pessoas que acabam, até um caso muito sério, inclusive, que levou ao suicídio de uma influenciadora digital, mas como de fato o impacto e a forma como essa informação ela se dissemina e como todo mundo é capaz de julgar, de interferir, de avaliar a sua vida, como isso acaba produzindo alterações em nós mesmos, então alterações estruturais, inclusive, de como a gente se percebe. Bom, mas vamos voltar aqui para o artigo. Em termos de atenção, 2 pontos principais: atenção sustentada e atenção dividida. O fluxo da informação na internet, ele é muito rápido
E além disso, a quantidade de informação, desde o uso de um computador, de um laptop, até o uso de um smartphone. Né? Então no smartphone a gente tem vários aplicativos, quando a gente abre um navegador da internet, a gente tem várias abas que podem ser identificadas, ou se coloca uma pesquisa no Google, uma terminologia, várias informações aparecem e nem sempre a gente tem a capacidade de selecionar qual é a mais relevante. Então esse fluxo de informação acaba fazendo com que a gente perca a capacidade de bloquear os distratores, principalmente se a gente levar em consideração os indivíduos, né, no caso as crianças, que estão em fase de desenvolvimento. Apesar de se falar muito desses malefícios, poucos estudos, de fato, abordam o efeito do uso da internet na atenção de crianças e adolescentes. Então, isso é importante a gente ver que poucos estudos existem, apesar da gente inferir que tenha esse malefício. E aí, o que acontece? A atenção sustentada, ela acaba sendo danificada. O que alguns estudos identificaram? Alguns estudos identificaram que indivíduos que usam mais internet ou que têm um uso mais constante da internet, seja através de computador, seja através de smartphone, eles têm uma diminuição da atividade de áreas associadas à atenção. E isso, principalmente quando a gente fala em bloquear os distratores, né? A atenção, ela funciona em duas vias. Primeiro é selecionar o que é relevante e, em seguida, bloquear o que é irrelevante, que seriam esses distratores. Então, essas áreas, a gente pode pensar principalmente em áreas associadas ao córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior seria uma delas, elas têm uma diminuição de atividade em indivíduos que usam de forma exagerada a internet, mostrando aí, correlacionando com aspectos comportamentais, uma dificuldade de inibir distratores. E aí tudo fica relevante. Se vocês não sabem, mas essa é uma característica muito importante no TDAH. Indivíduos que são diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente quando a desatenção ela é prevalente, eles têm uma incapacidade ou uma dificuldade de inibir os distratores e não de selecionar a informação. Além disso, a internet, né, o uso de redes sociais e de aplicativos de mensagem e da própria internet em si, né, de Google, jornais, formas de buscar informação, eles são extremamente recompensadores, o que mostra uma interferência aí no circuito dopaminérgico córtico striatal, que está associada com essa recompensa. Muitas vezes produzindo um comportamento compulsivo, né? Já que esse reforço ele é intermitente, ele não tem um período de razão fixo. Né? Não é que nem, por exemplo, um salário, que ele acontece a cada mês ou a cada semana você sabe que você vai receber uma recompensa. Ele acontece em intervalos que são intervalos variados e isso aumenta, né? Produz ainda um reforço, aumentando a chance de um comportamento ocorrer. Então, essa modulação do comportamento através de curtidas, de likes, de comentário, toda hora olhar o celular, ver se tem uma notícia nova, uma informação nova, uma mensagem nova, isso acaba gerando um comportamento impulsivo muito grande, né? Levando muitas vezes a comportamentos compulsivos. É claro que a gente tem que prestar atenção e levar em consideração sempre uma combinação entre o que é genética e entre o que é ambiente, né? Claro, o comportamento compulsivo, ele vai aparecer com maior chance em indivíduos que têm uma predisponibilidade maior, né? Então, essa relação, a gente não tem como responsabilizar simplesmente o meio. Bom, continuando aqui, dá uma olhadinha na minha cola. Outro fator importante, que é a memória e conhecimento, mostra o seguinte, né? Nós que já estamos numa geração já há um tempo, né, que tem uma forma de lidar muito íntima com a internet, né? A gente tem gerações que já nasceram nessa situação. A gente constrói uma forma diferente de não só produzir novos conhecimentos, mas também de armazenar memória, principalmente armazenar a memória voltada para fatos, né? Então, o que acontece? A gente dificilmente busca novas informações e quando busca essas informações, a gente dificilmente vai conseguir lembrar o que é, mas a gente sabe exatamente onde buscar. E foi essa a grande alteração que a internet produziu, né? Alguns estudos compararam indivíduos, né, fizeram um período de treinamento com grupos de indivíduos, onde o aprendizado de uma determinada informação foi baseado principalmente na internet,
e outro que o aprendizado ele foi baseado principalmente no uso de enciclopédias e livros. Né? Esses indivíduos que, apesar de não ter tido encontrado muita diferença entre os dois grupos, né, a principal diferença que encontraram foi a atividade de algumas áreas. Né? Então, existe uma via chamada via frontal, onde a participação é principalmente da área de associação temporo-parieto-occipital e algumas áreas pré-frontais também. Essa via, ela é conhecida por estar associada ao que eu vejo, né? O que eu acesso, né? O conteúdo em si. E os indivíduos que tiveram aprendizado baseado em enciclopédias ou em livros, eles tiveram uma atividade maior dessa via quando comparados com os que aprenderam pela via da internet. Isso mostra uma característica muito interessante dessa mudança de comportamento, que é a gente sabe onde vai buscar informação, então a gente não tem mais muito interesse em gravar aquela informação ou em conhecer a fundo aquela informação, porque a gente sabe onde vai acessar. A gente salva o site, salva um link, seja no Instagram, no Facebook ou no próprio Google, né? Põe como favoritos e aí você acaba sabendo, tá lá, em algum momento eu vou buscar. Isso tem um fator importante que a gente pode pensar até evolutivamente, que é como se abrisse espaço para guardar informações que realmente sejam relevantes, mas ao mesmo tempo acaba fazendo com que o nosso conhecimento ele se torne muito superficial, né? Porque a gente não tem um conhecimento muito grande de o que é a informação, mas somente de onde buscar essa informação. E tem um outro fator, deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui em relação a esse aspecto, né? Que é a forma como a gente acessa informação. Isso teve uma mudança muito grande, né? Não negando a memória, mas substituindo a forma como a gente armazena uma informação nova. E o terceiro fator é a cognição social. Isso mudou completamente. Hoje a gente interage com indivíduos principalmente pela internet. A gente bloqueia indivíduos, a gente não fala mais ao telefone, não encontra mais nossos amigos, né? A gente tem 2.000, 3.000 amigos no Facebook, tem seguidores, mas de fato como é que é esse relacionamento? Bom, apesar de não ter se verificado uma diferença muito grande em termos de estrutura hierárquica entre amizades do mundo real e amizades do mundo virtual, né? Então grupos foram comparados e se viu que não há uma diferença muito grande em termos de áreas que participam, né? Então a amígdala, por exemplo, é uma área muito importante nessa relação de rede social, de cognição social, né? De redes sociais no sentido não de rede da internet, mas de rede de interação entre indivíduos. E houve uma ativação igual entre os dois grupos. Mas a gente começa a se perguntar como é que a qualidade dessas relações, ela de fato afeta, né, na estrutura cerebral, na mudança cerebral, não só na estrutura, mas na funcionalidade, na comunicação de redes cerebrais. E é claro, isso ainda é muito novo, né, apesar de ter bastante tempo, mas é muito novo para a ciência e faz com que os nossos conhecimentos eles estejam se construindo ainda, do que de fato, como é que de fato isso se dá. Bom, a ideia realmente era falar um pouco desses artigos, eu vou deixar o link para você, quem tiver mais interesse de estudar, investigar, acessar, mas fica, né, o recado, pegando aí carona nesse evento da semana que foi essa tirada dos likes do Instagram. Como é que a gente está construindo essa relação? Como é que isso está afetando a nossa construção, o desenvolvimento das crianças e adolescentes, mas não só das crianças e dos adolescentes, né? A gente vê aí um nível cada vez maior de diagnóstico de transtornos, principalmente ansiedade, transtorno do humor, como a depressão. E qual é o papel da internet, qual é o papel dessas redes sociais, da internet como um todo, já que ela interfere na cognição e nessa plasticidade, nessa mudança em termos de comunicação e de áreas e estruturas, mas de uma certa forma como é que a gente lida com isso e de que forma os profissionais de saúde e de educação eles podem vir a se preparar para esse mundo que já está aí, na verdade já chegou. Então o recado é um pouco esse hoje, eu vou ficar por aqui, deixo essa informação com vocês para quem quiser dar uma lida melhor na descrição e a gente se vê em outro momento, tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana para quem assistiu o vídeo hoje.